Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje, aqui na sexta-feira, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, né? Por quê? Muitas pessoas acabam se confundindo quando vão tratar das suas finanças, né? Hoje a gente não vai falar de mercado, hoje é Descomplicando Finanças, né? O dia de falar de mercado foi segunda-feira, com o giro de mercado, aonde a gente faz toda a revisão, dá um resumão sobre a semana anterior, e o que pode acontecer, onde estão as atenções dos investidores para a semana atual. E na quarta-feira a gente volta ali para poder dar mais um briefing, né? O que está acontecendo no mercado, beleza? Que geralmente as quartas-feiras são os principais indicadores, é o direcionador de mercado, tá? E hoje, sexta-feira, todo mundo já mais relax, a gente vai falar sobre Descomplicando Finanças e vamos falar sobre outras coisas mais, né? Então, como na quarta-feira eu mencionei que ia fazer um vídeo para vocês, para desmistificar, para, na verdade, descomplicar a cabeça dos investidores, né, das pessoas, quando se fala de planejamento financeiro, eu trouxe aqui um material que vai ficar bem interessante e eu acredito que vai descomplicar. Então, a gente vai fazer um resumão aqui, porque é um material, se eu for me aprofundar, é bem denso, dá um curso aí, vamos botar dessa forma. Então, eu trouxe aqui que eu acho que vai ficar bem bacana, um esqueminha que você vai entender, beleza? Então, você que já está chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar o like, compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos, né, que queiram entender um pouco mais sobre finanças pessoais e investimentos, tá? Aqui é o canal muito bom para que você possa aprofundar esse conhecimento, beleza? Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários, beleza? Quem ainda não me segue nas redes sociais, na descrição do vídeo tem aqui meu Instagram, que você pode mandar mensagem por direct, que fica muito mais fácil da gente trocar uma ideia. E caso você queira investir, você ainda não tem a conta na XP, aqui também na descrição tem um link de abertura de conta, tá? Assim que aparecer na minha base de clientes, eu vou entrar em contato com você para poder marcar uma reunião e a gente vai fazer toda a sua estratégia, todo o seu planejamento financeiro aqui, tá bom? Então, fique aqui ligado no vídeo que eu já vou trazer para vocês. Bom, um primeiro ponto é o seguinte: todo mundo que chega para mim, né, a maioria das pessoas, né, que a gente vai trocando uma ideia e fala, pô, preciso fazer um planejamento financeiro. Aí começa a falar tudo que está na cabeça dele, tudo que está atrapalhando a vida dele, né? As coisas que mais incomodam a ela. Então, quando eu vou pegando e detalhando, separando, eu falo assim, não, calma aí, isso não é investimento, porque todo mundo acaba resumindo tudo a investimento, né? Muita gente quer ficar milionária com investimento, então eu vou lá, escuto, obviamente, porque a gente precisa entender, mas só que como a gente sabe que nem todo mundo sabe tudo, a gente começa a botar cada probleminha nas suas caixinhas, né? Para depois sim a gente ir resolvendo o que podemos resolver, no caso eu como assessor de investimentos, e direcionar para um profissional que saiba tratar o outro ponto, tá? Então, vamos lá, que a gente vai seguir aqui. Uma das primeiras etapas, né, aqui do planejamento financeiro está a gestão financeira. O que acontece com a gestão financeira, né? É nela que a gente vai olhar o fluxo de caixa do cliente, é nela que a gente vai ver o índice de poupança, o quanto o cliente consegue poupar por mês, porque o segredo de quem tem dinheiro não está em quanto ganha, está em quanto gasta, né? Gustavo Cerbasi já fala isso há muito tempo, né? Então, o índice de poupança é importante para entender se ele tem capacidade de ser um investidor, porque muita gente tem vontade de investir, mas ainda não tem a capacidade financeira para investir. Aí eu não estou falando de você ter 1 milhão ou 10 milhões na conta. Eu estou falando de fazer sobrar no seu orçamento, tá? O índice de endividamento, porque às vezes você tem uma dívida muito grande e através de entender como é essa dívida e como está essa relação da dívida no seu orçamento, a gente vai montar a estratégia adequada para o seu investimento, tá? Antes de ser um investidor, nós temos que ser um poupador e gerir melhor o nosso orçamento, tá? E também entender o que tem de liquidez. Eu trouxe aqui para vocês um modelo, tá aqui? Vamos botar isso aqui primeiro, né? Deixa eu só ajeitar a telinha para cá. A gente não precisa ver tudo. Mas isso aqui é um modelo de orçamento, por exemplo, né?
Então, botei aqui uma receita de 15 mil reais, né, que a pessoa tenha. Aqui estão todas as partes de gastos, né, básicos de moradia, acadêmicas, de saúde, vestuário, né, porque a gente precisa se vestir. Ah, Vini, vestuário está no básico? Tá no básico. Por que está no básico? Você precisa se vestir. Agora, se você vai comprar uma blusa simplesmente bem arrumada para que você possa trabalhar, para que você possa sair, é uma coisa. Você querer comprar grife é outra coisa, tá? Então vamos por parte. Transporte, pô, Vini, prestação de carro, isso todo mundo fala que não vale a pena. Você está comprando um passivo e tal. Gente, tem que caber no orçamento. Pouco me importa se você vai comprar carro ou se você vai alugar carro. Você vai ter um desembolso. Esse desembolso tem que caber no seu orçamento. É simples assim, tá? E as despesas variáveis depois, despesa com lazer. Sim, a gente vive hoje, tá? O passado já passou, a gente não pode mudar nada, a gente só pode aprender com ele. O futuro a gente nunca vive, tá? A gente só se prepara porque pode vir a acontecer. Mas saber de fato o que vai acontecer, ninguém sabe, tá? Então a gente vive o hoje, a gente tem que viver de fato. Então tem que separar o valor lá para o lazer e também depois deixar ali um valor para os seus investimentos. Eu botei aqui como reserva de emergência, mas tem toda a estratégia que pode ser montada, tá? Esse é um ponto quando a gente olha o orçamento, por exemplo, tá? Um outro ponto quando a gente olha também essa parte do planejamento financeiro está aqui, ó, no balanço patrimonial. Separei um balanço aqui, deixa eu também trazer um pouquinho mais para cá, para facilitar, né? Aqui, aonde a gente vai ver, deixa eu aumentar um pouquinho, aonde a gente vai ver como um balanço patrimonial de uma empresa, a gente vai olhar ali o que o cara tem de disponibilidade, né? O que ele tem aqui, ó, de contas a receber, todos os salários, prolabores, outras contas a receber. Nós temos aqui os recursos que são estocados, que são ações, fundos imobiliários. Vini, mas isso aqui é D mais 2. Se eu vender uma ação, daqui a 2 dias eu recebo. Tá bom, e o risco de mercado que existe? Será que está no momento de você vender as suas ações? Por que não está aqui, ó, em investimento de liquidez imediata? Entendeu? Os ativos circulantes, muita gente às vezes tem um patrimônio líquido, um patrimônio, né, um ativo imobilizado muito alto. Aí lá na frente eu vou explicar uma outra questão. Então tem até um patrimônio líquido ali positivo, excelente. Mas como é que está os índices aqui, né? O índice de liquidez, né, corrente, seca, eu não vou me aprofundar nisso não, tá? Porque senão eu vou tomar muito tempo aqui do vídeo. Índice de endividamento, índice de cobertura, né, o quanto de fato a sua liquidez ali consegue cobrir as suas, o quanto você tem de reserva consegue cobrir as suas despesas, o índice de liquidez seca, cada R$ 1 de dívida, quantos reais você tem para pagar, né? Então a imediata, você olha a sua liquidez imediata, né? A liquidez seca, a gente desconta basicamente os recursos estocados, que são esses recursos que são um pouco mais de médio e longo prazo, né? E a corrente a gente olha ativo circulante versus passivo circulante, tá? Então é basicamente isso. Beleza? Então, esses são um dos modelos que a gente tem para avaliar uma gestão financeira, certo? Depois que a gente avaliou a gestão financeira, nós temos aqui a gestão de investimentos. Aí sim a gente começa a olhar o seu perfil de investidor, que a gente aqui, ó, na gestão financeira, a gente já viu a sua capacidade de tomar risco, né, de investir. Então, mediante a isso, sobra dinheiro, você tem capacidade de ser um investidor. Agora, sobra dinheiro, mas eu tenho muita dívida. Ou seja, você tem capacidade de correr risco? É diferente. Ah, mas eu quero ações, Vini, na minha carteira. Você não tem capacidade de correr risco. Vamos ajustar primeiro a casa, para depois sim você complementar. Por quê? Um dos maiores vilões aqui, ó, não vou falar vilões, mas uma das maiores questões que ficam na cabeça da galera é que vai ficar milionário com investimentos. Investimentos, vou botar minha latinha aqui, investimentos não vai te deixar milionário. Quem te deixa rico é o seu trabalho, tá? É o seu trabalho e toda a gestão que você faz financeira, tá? O seu hábito de consumo, o seu hábito de poupar, como você controla o seu ego, isso tudo faz com que você ganhe dinheiro
você consegue viver tranquilamente, né? Sem aquela ostentação toda, poupar e daí sim você ir para os seus investimentos. Então, essa sua disciplina entre gerir financeiramente os seus recursos e aplicar da melhor maneira, de forma responsável, é que vai te deixar milionário. Somente isso aqui não deixa ninguém milionário. Então esqueça que você vai ficar rico com day trade, ficar rico comprando fundos imobiliários, enfim. Investimentos, você está fazendo construção patrimonial, tá? Então aqui a gente tem perfil de investidor. Vamos olhar ali se você já tem seus 40 e poucos anos, seus 60 anos. Não, mas eu sou agressivo. Tá bom, mas vale a pena correr tanto risco assim? Entendeu? Pô, eu tenho 24 anos, mas não quero. Tenho 22 anos, 30 anos, não quero correr risco. Às vezes vale a pena você apimentar um pouco mais a carteira. Então, no perfil de investidor, a gente entende tudo isso. Os objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, aqui a gente pode botar até mesmo a questão da aposentadoria, os seus objetivos, seus desejos, que é trocar de carro daqui a 2 anos, comprar uma casa daqui a 5 anos, 6 anos. Então, tem aqui os seus objetivos que você vai usar os investimentos para potencializar os recursos que você está guardando, tá? Então, você ter um rendimento e ganhar da inflação, porque ao longo do tempo, o nosso capital vai perdendo valor, tá? A inflação vai corroendo o nosso poder de compra, beleza? E a gente, depois disso tudo aqui, analisado, a gente monta a estratégia de investimentos. Se vai ser a construção patrimonial ou vai ser a proteção patrimonial. Quando a gente olha, você de repente às vezes já tem um patrimônio construído, não estou falando que você tenha muito ou pouco dinheiro, né? Porque às vezes é só questão patrimonial, a gente entra aqui na gestão de riscos, tá? Então começa a entrar na parte de seguros, por exemplo. Um seguro de vida, você é o principal provedor da família, por exemplo. Né? A sua família depende exclusivamente da sua fonte de renda, da sua geração de renda, beleza? Se acontecer alguma coisa com você, como é que fica a família? Você precisa dar um espaço para que a família possa se estruturar, certo? Então, um seguro de vida pode vir a resolver isso, certo? Um outro ponto, eu tenho muitos imóveis e tal. Como está a proteção, o seguro sobre esses bens que você tem? Então, a gestão de risco entra nessa questão. Então, é uma outra questão do planejamento financeiro, que muita gente, quando a gente vai conversar, por que você quer ter muito dinheiro? Ah, Vini, porque eu queria dar uma boa vida para minha família, mas eu sou o único provedor, eu tenho muito medo do que acontece comigo, porque eu ando muito nas estradas, viajo muito de avião, ou então até mesmo helicóptero e tal, e eu tenho medo do que pode vir a acontecer comigo. Então, às vezes, uma gestão de risco, junto com a gestão de investimentos, vai resolver, entendeu? Vai te dar uma boa solução, beleza? Um outro ponto que nós temos é a gestão fiscal, certo? Então, temos algumas pessoas que têm diversos pontos de trabalho, né? Então, por exemplo, médicos, por exemplo, advogados. Então, precisa ter uma gestão fiscal, tributária ali, entender quais são os fatores geradores de tributos, quais são os fatores que possam dar benefícios, né? Os benefícios fiscais, por exemplo, para a gente, e daí monta uma estratégia para redução da carga tributária. Muita gente fala assim, ah, o rico não paga imposto. Não, ele paga imposto, só que ele faz essa gestão fiscal. Por isso que ele é rico, certo? Então, ele busca meios legais para que ele possa reduzir a sua carga tributária e, assim, melhorar a sua construção patrimonial, beleza? E depois nós temos ali também o planejamento sucessório. Às vezes você tem diversos imóveis, você tem seus descendentes, e aqui no planejamento sucessório muita gente acha que é besteira, ah, que se dane, eu vou gastar tudo, meu filho que se vire, eu já dei uma boa educação, ele que corra atrás para construir o dele. Besteira, tá? Besteira, não façam isso. A gente tem que ter responsabilidade com a passagem patrimonial, tá? Então, com isso, a gente tem que montar uma estratégia de sucessão patrimonial. Tem profissionais excelentes que podem auxiliar nisso aqui, certo? Então, por exemplo, o que eu falo muito é, quando a gente fala honrar pai e mãe, honrar nossos ancestrais, né? Todo mundo que veio antes da gente, a gente tem que entender que nós só somos o que somos hoje muito pelas coisas que foram plantadas lá atrás. Então, o pai do seu avô, a sua mãe, seu pai, isso tudo fez com que você construísse o patrimônio que tem hoje. Então, a sua responsabilidade é deixar
aqui um ambiente melhor do que você encontrou. Essa é a evolução que a gente tem que se preocupar. Por isso que o planejamento sucessório, ele é importante, sim. Agora, se você acha que quem tem muito dinheiro só tem briga familiar, é porque as coisas não foram tratadas como deveriam ser tratadas, certo? Então, esse é um dos pontos que a gente tem que olhar. Então, planejamento financeiro, a gente olha basicamente 6 pontos, tá? Eu juntei aqui a parte da aposentadoria aqui na gestão de investimentos, olhando para o longo prazo. E até mesmo uma previdência, por exemplo, também impacta aqui na gestão fiscal. Beleza? Então, mas esses 5 pontos cruciais, eles são pontos, né, etapas importantes de um bom planejamento financeiro. Então, é saber onde vai botar cada uma das caixinhas, cada um dos problemas em cada uma dessas caixinhas e buscar a solução correta. Por quê? Muita gente acha que o dinheiro é que traz a felicidade. Ah, se não traz felicidade, manda buscar, Vini. O que acontece? Felicidade é um estado de espírito, tá? É um estado emocional. Não está correlacionado a dinheiro. Se você digitar no dicionário, eu tenho aqui a definição, mas eu não vou colocar. Busque depois no dicionário o que é felicidade. Então, nós temos uma série de fatores que impactam na nossa vida. Nós temos a nossa vida espiritual, aí eu não estou dando conotação religiosa, tá? Então, a questão espiritual é você com você mesmo, beleza? A religião auxilia muito isso, ajuda bastante a você conseguir ter uma boa, um bom resultado, né? Vamos botar assim, espiritualmente, beleza? Bom, nós temos a área de saúde. Então, não adianta você ter dinheiro, mas você não ter saúde. Então, tem que cuidar. Não é questão de, vou para academia para ficar saradão e tudo. Esquece o ego. Foca na sua longevidade. Foca na sua saúde. Porque você só está vivo, você só vai viver se a máquina tiver ok. Se a máquina não tiver boa, não vai. Beleza? Então, tem que cuidar da saúde. Família. Não adianta você ter dinheiro, mas a sua família ser toda quebrada. Então, a gente tem que sim respeitar a família. Constituir uma família, você tem responsabilidade com ela, com seu cônjuge e com seus filhos, tá? Você tem responsabilidade, porque na hora que fecha a porta à noite e só tem vocês dentro de casa, nada mais importa além do bem-estar de vocês. O seu lar tem que ser um templo, tem que ser um lugar de refúgio, um lugar que você vai ter paz, beleza? Social, você precisa ter amigo, nós somos animais de grupo. Nós precisamos estar inserido em um ambiente social saudável, ambiente social que vá fazer com que você vá progredir, que agregue valor à sua vida e que você também agregue valor na vida das pessoas, tá? Então, não adianta querer só se relacionar socialmente para ganhar um benefício monetário, tá? Um benefício material. Profissional, porque a gente precisa sempre crescer para que a gente, crescendo profissionalmente, a gente automaticamente ganha mais valor e com isso podemos ser melhor remunerado. E aqui a parte financeira é onde eu olho, né? Que é toda aquela parte que a gente tratou ali atrás, né? Anteriormente. Então, aqui é o meu ponto, tá? Todas essas outras áreas aqui tem profissionais que tratam disso. Eu trato da parte financeira, beleza? Então, o dinheiro, ele não está correlacionado com a felicidade. É um ponto sobre a felicidade, porque o dinheiro, ele te traz liberdade de escolha. Ele te tira a pressão. Tirando pressão, você se relaciona melhor com a sua família, o seu espiritual fica mais tranquilo, porque você tem poucos problemas. Então, se a gente parar para pensar, para sermos felizes, nós teremos que administrar todos os problemas, que viver é resolver problemas. Agora, a forma como a gente age e como a gente reage aos problemas que acontecem na vida para a gente é que nos traz paz de espírito e isso nos traz felicidade. Beleza? Bom, esse é o Descomplicando Finanças de hoje. Então, espero que tenha contribuído muito para vocês. Então, compartilhe esse vídeo o máximo que puder nos seus grupos para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Beleza? Isso também aqui me ajuda no canal. Beleza? Então, um forte abraço para vocês, um excelente final de semana e até segunda-feira com o Giro de Mercado para quem ama aí um Morning Call com fatos e dados sem viés. Beleza? Então, forte abraço e até mais. Valeu!